pessoal, meu nome é Jorge França, eu estou instrutor habilitado no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Regional Goiás, e hoje nós iremos abordar um pouco sobre os principais discos das esmerilhadeiras, uma ferramenta bastante utilizada na preparação das peças para soldagem, para manutenção e demais serviços. Os principais tipos de discos que nós temos são o disco de corte, que é esse disco que ele é mais fino. Nós temos também o disco de desbaste, que ele é um pouco mais grosso. Como nós podemos comparar aqui um ao lado do outro, o disco de desbaste ele é utilizado para podermos retirar alguma impureza da peça, como ferrugem, como tinta e demais serviços necessários para a preparação da peça para posterior soldagem. Lembrando que o disco de desbaste ele faz um acabamento um pouco mais grosseiro. Quando quisermos fazer um acabamento mais requintado, nós utilizamos o disco do tipo flap ou então flap. Esse disco ele é um conjunto de lixas, semelhante àquela lixa de papel que nós utilizamos. Elas são colocadas transversalmente em uma base do disco e nós montamos ele aqui na esmerilhadeira. Agora nós iremos ver como que é o serviço, como que esses discos, o comportamento deles quando estamos utilizando eles. Lembrando, sempre que formos trabalhar, muito importante a utilização dos EPIs. No caso da solda ou então na manutenção, também para essa prestação de serviço, muito importante nós utilizarmos um avental de raspa. Esse avental é importante para proteger contra as faíscas da solda, contra as faíscas das esmerilhadeiras. E também, muito importante utilizarmos protetores respiratórios, por conta da ferrugem que é provocada pelos trabalhos e também por causa da fumaça da solda, que são fumos e gases metálicos. O protetor respiratório, colocamos ele neste formato aqui. Importante também utilizarmos um óculos de proteção contra impacto e também um protetor auricular. Não deixando de esquecer, sempre que for manusear ferramentas, lembrar de utilizar luvas de raspa. Essas luvas são bastante importantes, pessoal. Primeiro serviço aqui que nós iremos ver será o disco de corte em funcionamento. Sempre que forem trabalhar, pessoal, coloquem a esmerilhadeira fora do seu corpo. E o disco, ele fica do lado de fora. Então aqui, entre o meu corpo e o disco, eu tenho a capa de proteção e a esmerilhadeira. A mão direita vai no cabo de apoio da ferramenta, a mão esquerda vai aqui no gatilho. E sempre que você for trabalhar, olhando deste lado aqui, ok? Quando fazemos o corte, nesse formato. Quando terminarem de trabalhar, pessoal, espere a ferramenta parar toda a rotação para depois você colocá-la sobre a mesa, para não ter o risco de você entrar em contato com o disco com ele ainda em rotação. Isso pode causar sérios acidentes. Em relação aos discos de preparação, primeiro iremos ver aqui o disco de desbaste em atuação. Quando forem trabalhar, ele trabalha inclinado, com ângulo em torno de 30 a 45 graus, e o movimento leva e traz, nesse formato. Ok? Lembrando mais uma vez, espera a ferramenta acabar com a rotação para depois você colocá-la sobre a mesa. O disco flap nós utilizamos também para poder fazer um acabamento. A inclinação do mesmo jeito, um ângulo em torno de 30 a 45 graus. Terminar a rotação. Pode se aproximar, por favor. E agora, nós iremos ver aqui a diferença entre os acabamentos. Desse lado de cá, foi utilizado o disco de desbaste, que é esse disco aqui. Nós podemos ver que ele serve para podermos retirar uma sujeira mais grossa da peça, porém, ele dá um acabamento com aspecto um pouco mais arranhado.
E aqui do lado foi utilizado o disco flap. Esse daqui é o que nós utilizamos para fazer um acabamento mais requintado. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.